Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sintalks, podcast que conecta você com empreendedores e empresários com jornadas de sucesso. Estamos aqui hoje com uma convidada mais que especial. Ela foge um pouquinho da curva ali do empreender e do ser empresária, mas nem tanto. Estamos aqui para desmistificar um pouquinho disso também. Seja muito bem-vinda, Marcela Trópia. Muito obrigada, Eugênio. Bora falar de empreendedorismo na política. Bora falar de empreendedorismo na política, porque tem gente que acha que empreender é um pro lado, ser política é pro outro, né, Marcela? É verdade. Na verdade, esses mundos estão muito conectados e se eles estiverem apartados, aí é que o problema começa a acontecer, né? Exato, né? Entrando um pouquinho no ecossistema de inovação, e lá na frente, pra gente voltar depois pro começo, né, eu falo que o ecossistema de inovação fora do Brasil que dá certo porque a política tá imbuída nisso, né? E aí você vem com um papel aí muito bacana, trabalhando em Belo Horizonte, para imbuir a nossa política, né, municipal, né, junto dos projetos de inovação. E entrando um pouquinho na política, Marcela, antes de tipo empreendedorismo, inovação e um pouquinho das suas trajetórias ao longo desses 5 para 6 anos, né? 15 anos que eu tô na política, como vereadora 5 anos. Como vereadora 5, mas política 15, tem muita coisa aí pra gente compartilhar. Por que Marcela foi pra política? Sempre levantou uma causa aí tão bacana, que é do empreendedorismo, é do empresarial de BH. Eu comecei muito nova na política porque eu tive muitas oportunidades na vida. Eu falo que o colégio que eu estudei tinha opção para quem queria se envolver com a pauta religiosa, a pauta ambiental, para quem queria ir para o Grêmio, para quem queria ser empreendedor, para quem queria ir para o esporte, que foi o Colégio Magnum. Bacana. E nesse ambiente de experimentação, que é muito natural quando a gente é muito jovem, para escolher o que quer fazer, a carreira, eu entrei para o Grêmio e me interessei muito pela política. Era um ano eleitoral quando eu comecei a participar do Grêmio, 2010, e eu fiquei encantada com a participação da juventude na eleição do professor Anastasia, que na época estava concorrendo a governador. Uhum. E eu falei, como assim jovem pode participar da política? A gente não tem muita coisa, né, a agregar, ainda nem formamos direito, será que a gente pode participar? E eu percebi que dava sim para a juventude participar, e foi naquele momento que a pulga atrás da orelha e a mosquinha azul da política me picou, e eu não parei mais. Participei da eleição dele como espectadora em 2012, fui voluntária em 2014, também trabalhei nas eleições, em 2016 eu fui candidata pela primeira vez. Mas nesse período de 6 anos, até a minha primeira candidatura, todo mundo já falava, quando você vai ser candidata? Ah, Marcela, porque eu gosto das suas opiniões, porque você é muito ativa, e eu estava envolvida desde o Grêmio até uma briga pela mudança do ponto final do 5201 lá no meu bairro, lá no Dona Clara. E eu percebi que a ferramenta de transformação realmente das cidades e das pessoas passava pelo governo. A gente gostasse ou não da presença dele, a interface está colocada. Se você está numa cidade insegura, o seu negócio não prospera. Se a praça perto da sua casa não permite que você use esse espaço público, seu filho vai crescer num ambiente pior. Se a gente não tem acesso, por exemplo, à saúde ou a uma boa educação, as pessoas que não têm dinheiro para poder pagar essa educação ou para pagar essa saúde vão ficar à mercê de um direito essencial. Então, quando eu comecei a perceber que isso tudo passava pelo governo, falei, cara, eu quero muito ter a caneta para influenciar essas decisões. Naquela época nem cogitava ser candidata e eu decidi fazer administração pública inspirada por isso. Falei, bom, se eu quero trabalhar no governo, quero trabalhar no poder executivo, que é quem eu acho que tem mais poder para realizar as coisas que eu acredito, eu vou então fazer a Fundação João Pinheiro, administração pública, para eu virar servidora pública, né? Era o caminho mais óbvio no auge dos meus 17 anos. Até porque eu achava que ninguém ia votar em mim, né, com aquela idade, então eu falei, não vou ser candidata. E aí, quando eu entrei para a Fundação João Pinheiro, eu percebi o que era de fato o poder executivo. Fui trabalhar na cidade administrativa, como estagiária, na verdade, da Secretaria de Transportes. Falei, gente, isso aqui é muito improdutivo. Eu vou ficar aqui perguntando para 25 mil pessoas o que elas acham, reuniões improdutivas, uma lentidão horrorosa. Eu quero movimento, quero ver as coisas acontecendo. E aí, por isso que é a empreender na política, né? Porque, na verdade, eu já tava doida pra fazer acontecer, tava doida pra fazer coisas diferentes, tinha ideias pra isso, tinha vontade, tinha conhecimento técnico, porque eu tava estudando pra isso, e a lentidão das coisas, do mesmo jeito de sempre, me incomodava demais. E aí, beleza, eu formei na fundação, tive uma série de experiências e fui sendo provocada a ir pra urna cada vez mais. Trabalhei numa campanha em 2014, em que eu mesma pedia voto lá no bairro, lá no Jaraguá, de porta em porta. E a minha mãe passava, me via nos semáforos e falava assim, minha filha, pra que você tá fazendo isso? Você tá ganhando um salário baixíssimo pra ficar debaixo desse sol. E eu falava, mãe, o bairro precisa me conhecer, porque eu vou ser candidata em 2016. Como é que eles vão votar em mim? Uhum. E aí, em 2016, eu vim candidata a vereadora,
Na época foram mais de 3 mil votos, uma experiência muito desafiadora, porque eu acho que eu não tinha tido nem tempo de conhecer tanta gente assim, mas essas 3 mil pessoas me permitiram sentar numa mesa que eu não acessava antes, sendo só jovem e mulher. Uhum. Era a mesa do poder, que eu costumo dizer, que são os decisores, que são as pessoas que têm mandato, ou os dirigentes partidários, as pessoas que estão interessadas em participar da política e que muitas vezes, se você não tem voto, você não participa. E mesmo eu tendo perdido aquela eleição, eu passei a participar dessas mesas e aí não parei mais. E fui buscando cada vez mais conhecimento técnico, experiências de ponta mesmo. Eu trabalhei na prefeitura de Contagem, eu coordenei uma campanha em 2018, uma campanha vitoriosa, inclusive, foi bom para aprender a fazer campanha vitoriosa. E depois trabalhei na Assembleia e fui pegando dessas experiências, né? Trabalhei na Falcone um tempo como estagiária e consultora, e eu falei, bom, vou juntar todas essas experiências aqui, agora eu vou montar esse mapa do que é a Marcela Tropia. Então, é formada em administração pública, gosta de gestão, está conectada com o empresariado, consegue resolver os problemas da burocracia porque fala as duas línguas, fala a língua do empresariado porque convive e escuta, e fala a língua do setor público porque estudou para isso e tem sensibilidade para também não fazer coisas mirabolantes, e decidi ser candidata de novo. E aí foram mais de 10 mil votos, uma campanha diferente porque foi no meio da pandemia, então foi 2020, o digital, exato, me ajudou muito. A gente virou essa campanha para o digital muito rápido, e foi uma campanha bem sucedida. Naquela época eu fui a 6ª mais votada da cidade e entrei numa Câmara que nos 2 primeiros anos só tinha o assunto pandemia. Infelizmente não tinha espaço para discutir mais nada, porque a cidade estava fechada, as crianças estavam fora da escola, o comércio padecendo, as pessoas morrendo, e a gente precisava, enquanto Poder Legislativo, cobrar o prefeito de certas ações e também proteger a cidade de outros problemas, né? E aí, em 2023, depois de conseguir reabrir as escolas, de fazer um trabalho ali de fiscalização da falta de transporte público, de por que o comércio não podia funcionar, em 23 a gente tem espaço político para o Marco Municipal das Startups, que é o que nos conecta, né? Depois que eu percebi que a cidade já estava voltando à sua rotina, falei, bom, agora deixa eu pegar minhas propostas de campanha que eu pensei antes da pandemia acontecer, vamos colocar todas aqui, tipo JK. Né, 50 anos em 5, eu tinha 2 anos de mandato para entregar tudo que eu tinha prometido para fazer em 4, e que infelizmente por conta da pandemia de um prefeito carrasco a gente não conseguia tirar do papel. E você falou uma questão aí, Marcela, antes da gente entrar um pouquinho, eu queria que você contasse um pouquinho, né, dos vários legados que você deixou no primeiro mandato, né, que eu falo que se foi para um segundo mandato, né, com 17.878 votos, não foi à toa, né, Marcela? Então eu queria que a gente falasse um pouquinho, mas antes disso você falou uma questão que eu achei incrível, que eu sempre bato nessa mesa aqui com empreendedores, com empresários, que o empreender é fazer acontecer. E na política não é diferente, né, Marcela? Não é porque você tá ali com um cargo, com uma remuneração garantida, que faz o que tá dentro ali do seu... É muito fácil você falar com suas mãos atadas e não sair do lugar, né? Exato, tem que ter criatividade, porque quando eu fiz as propostas de campanha, por exemplo, eu coloquei compromissos ali que eram muito conectados com as pessoas que eu queria representar. E aí eu chego numa Câmara que o prefeito não dá espaço, pelo contrário, emite um e-mail vetando a gente de ir até a prefeitura, ou da prefeitura interagir conosco em visitas esse não dá espaço, gente, ele não dava espaço para ouvir. Não sequer. Não é assim, pôr a pessoa num lugar, não ouvia, né? Era num nível de pessoas conhecidas, que a gente conhece alguém que trabalha na prefeitura, te encontrarem na padaria, ficarem com medo de te cumprimentar e isso gerar uma retaliação. Era loucura, eram 2 mundos separados. Existia uma prefeitura que parecia um reinado, em que todo mundo só podia obedecer o rei, e existia a Câmara Municipal completamente isolada por esse prefeito, mas não isolada da cidade, porque as cobranças continuavam acontecendo, as audiências tinham público, a prefeitura que não participava. E essa vontade de fazer acontecer, na verdade, ela veio pelo cenário, assim, porque eu queria ir pelo caminho mais fácil. Apresentar um projeto de lei e ele ser sancionado, quem não quer? Apresentar uma ideia e o prefeito fala, nossa, Marcelo, que ideia maravilhosa, vamos implementar na cidade. Mas quando você tem uma prefeitura fechada, arredia, a criatividade tem que imperar. E a resiliência também. E aí eu comecei a ver, peraí, não dá pra fazer audiência pública, vamos então pra mídia, vamos mobilizar as pessoas, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos usar uma solenidade para trazer as pessoas pra Câmara, para poderem cobrar algo que eu já cansei de cobrar por vias oficiais. E essa capacidade de pensar diferente e fora da caixa nos permitiu entregar 90 mil consultas em 4 anos para as crianças da nossa rede municipal. Incrível. Eu era oposição. O prefeito podia simplesmente não ter executado essa minha emenda impositiva.
E a gente conseguiu envelopar isso para que as crianças tivessem acesso às consultas e ganhassem o óculos. Por quê? Se eu não tinha a prefeitura, e eu era do partido governador, sou até hoje, mas naquela época, eu falei, uai, eu não preciso da prefeitura, eu posso pedir no governo do estado. E levei a ideia do mutirão oftalmológico para o estado, e lá eu encontrei ECOL. E aí nasce uma política estadual, que é o projeto Miguelim, que atende hoje crianças e adolescentes da rede pública em várias cidades do estado, em parceria com as prefeituras, que deu certo primeiro onde? Em Belo Horizonte. Então a gente faz a política aqui primeiro, aos trancos e barrancos, errando horrores, porque era um negócio inovador, de levar essas crianças para dentro do SUS, para tocar as consultas, vai ser dentro da escola, vai ser dentro do hospital, como é que vai ser, quem vai pagar o óculos e tal. E depois que a gente acertou, o negócio fluiu numa velocidade que a rede pública inteira teve acesso a esse projeto. E hoje, se tem alguma criança que não fez exame, é porque, de fato, aconteceu alguma intercorrência ali, que a mãe não pôde levar, mas a ideia é tornar essa política perene para sempre, para não depender mais da vereadora, porque eu não vou estar aqui para sempre, mas as crianças vão sempre precisar de enxergar para não evadirem da escola. E esse é um dos legados que eu deixo para a cidade, exato, do mandato, além do marco das startups, que, na verdade, ele não foi sancionado no primeiro mandato, mas quando ele foi sancionado esse ano, o meu Instagram e o meu direct tinha tanta gente parabenizando que eu falei, gente do céu, eu amolei muitas pessoas com essa pauta, nossa, tinha tanta gente comemorando, tipo, nossa, que bom que o marco saiu do papel. Eu falo por mim, Marcelo, quando ele foi sancionado, eu senti que era uma escrita minha, era um presente meu, tô assim, gente, graças a Deus. Graças a Deus, foi assim, uma vitória de fato. E é isso, né? A mobilização que a sociedade abraçou a proposta. A sociedade tá de parabéns, mas um líder, né, como você liderou, né, não é pra todos. Até pra tomar os tiros que tinham que ser tomados ali, né? De ir pra linha de frente, de bater de frente. Incomodar mesmo, não tinha porque jeito. A gente quer, de fato, progredir e andar. Se não quer, parado não vai ficar, né? Mas eu contei com o fazer acontecer. Com o escudo e com um timaço mesmo de empreendedores, de pessoas da área de inovação, de tecnologia, empreendedores até mais tradicionais, que não tem startup, tem grandes empresas de tecnologia, mas que sabiam que a regulamentação dessa lei no município era fundamental. Vamos entrar um pouquinho nessa lei. Que a gente que é do ecossistema, a gente conhece tanto o marco federal, o estadual e agora o nosso municipal, fica claro pra gente a importância. Né? Muita gente via ali o pessoal mais tradicional, mas tá querendo liberar dinheiro, o pessoal brincar de empreender. É isso, Marcelo, que se trata? Não, nada a ver. Na verdade, o Marco Municipal das Startups é a municipalização dessa lei que é federal, porque basicamente qual que é a dificuldade de trazer inovação, esquece startup, mas de trazer empresas de base tecnológica para dentro do setor público, que é um negócio que a gente carece assim demais, né? A gente olha os sistemas do setor público e é uma tragédia. A interação do cidadão com os serviços é muito ruim. Você quer tirar uma identidade, você não consegue marcar. Você quer emitir um cartão para andar de ônibus, é burocrático, tem que ir presencial. Você quer fazer uma marcação de consulta no SUS, você não consegue fazer remotamente. Então, a gente percebe essa dificuldade na sociedade. E o projeto, basicamente, ele garante estabilidade jurídica para que a prefeitura contrate essas soluções e as empresas sejam contratadas sabendo que vão receber. Porque quando é uma solução muito criativa, qual que é a primeira resposta da procuradoria? Ah, não, se ninguém nunca contratou, não entra na lei de licitações, eu preciso de 3 orçamentos. E técnico nenhum se sente seguro para assinar uma solução que pode dar errado. Porque se a solução é inovadora, pode ser que ela não funcione. Só que a lógica do empreendedorismo, ela diz o contrário. Deixa eu testar pequeno, testar rápido essa solução, e se não der certo, opa, desperdicei pouco dinheiro. Gastei pouco. Ao invés de contratar uma solução de R$1 milhão para despoluir a Lagoa da Pampulha, e de repente falar... não despoluiu. Ai, já gastei R$1 milhão. Era melhor ter gastado R$20 mil com 3 soluções diferentes e falado, a melhor é essa aqui. Agora eu gasto R$1 milhão. E aí a gente tá falando de 2 coisas, né? Tanto um esforço financeiro quanto de tempo, né, Marcela? Exato. Que depois de 2 anos falar que não deu certo é muito fácil, né? Exato. E aí começa o remendo. Eu vou fazer um anexo aqui, eu vou pagar mais um pouquinho, eu vou ajustar aqui o cronograma. Só que às vezes a solução ela é tão grande e você não testou no pequeno, no micro ainda. E aí é até difícil de saber o que não deu certo. Eu vou dar um exemplo muito claro. Semáforos inteligentes. É um negócio que todo mundo cobra. E semáforo inteligente não é aquele LED no semáforo, não, contando o tempo passando, né? Não é isso. Semáforo inteligente é uma máquina
que ao longo do tempo percebe, por exemplo, o aumento do fluxo do tráfego em algum momento e já se programa para reter um pouco mais nos semáforos anteriores ou liberar esse trânsito, segurar esse cruzamento. Ela agrega inteligência, análise, que muitas vezes a operação humana não consegue fazer. Semáforos inteligentes em Belo Horizonte é uma coisa possível. Só que com o nosso parque semafórico, os nossos semáforos, muitas vezes não vai dar certo, porque tem semáforo manual. E tem outros 2 tipos de semáforo que tem sistemas que não conversam. Como que a gente faz essa integração? Poxa, vamos botar empresas para testar essa solução. Não quero um novo sistema, eu quero um sistema que integre. E enquanto isso, aí sim eu vou licitar um novo semáforo para trocar os velhos. E poder colocar máquinas mais novas. E vou centralizar isso tudo como startup ou como empresa de base tecnológica, criando esse sistema que não precisa trocar todos os semáforos. Pega informação desse, pega desse, unifica aqui, e aí eu tenho alguém lá da BH Trans ou do Centro de Operações da Prefeitura para falar, opa, isso aqui, ó, é assim, eu já sei que tem trânsito nesse local, aqui tem uma porta de escola, retém aqui para os meninos atravessar. E isso faz a operação do trânsito da cidade ficar melhor, mais inteligente. Precisa ser startup? Não precisa. Mas a forma de contratação para resolver esse problema que eu contei para vocês aqui, o melhor jeito é o marco das startups, porque se for uma licitação comum, a chance de contratar as mesmas empresas de sempre e ter os mesmos resultados ruins de sempre é muito grande. Porque se a startup é inovadora, às vezes ela nem presta serviço para o setor público, mas a solução que ela tem para o setor privado, às vezes cabe no setor público, só que ela nunca vendeu para o setor público. Então, ela precisa ter esse primeiro acesso, e esse primeiro acesso, através do marco, resguarda ambas as partes, então o setor público fica seguro, setor privado fica seguro, e você faz um ambiente primeiro de teste, de experimentação rápido, para depois contratar a solução para a cidade inteira. Então nós vamos testar aqui, ó, na porta da TV Sim, 2, 3 semáforos, deu certo? Vamos testar num quarteirão, deu certo? Vamos pegar uma avenida. Opa, galera, deu certo, essa é a nossa solução, vamos pôr na cidade inteira. Isso é o poder do marco das startups, é a gente poder pegar soluções mundo afora, testar rápido, pequeno e barato, para depois pegar essa solução que deu certo, inclusive empresas que podem competir entre si nessa fase de teste, para depois, vendo o resultado, você poder pegar aquela que mais deu certo. Porque na lei de licitações tradicional, você lê, né, a proposta. Você não vê a empresa operando para depois você contratar. Papel aceita tudo, né? Papel aceita tudo. E licitação é melhor valor, né? Não, e aí tem técnica e preço, mas em geral ela é por preço. E pensa isso nas obras. Eu não sei como a obra vai ficar. Eu pego a proposta, uma planilha ali de gastos, etc. E se a obra não for entregue e não der certo? Quais são os recursos? Depois de quanto tempo que você descobre e depois de quanto dinheiro gasto, né, Marcelo? Exato. Então, a startup permite essa contratação menor, mais barata, competitiva. Você avalia na prática o que aconteceu para depois empregar mais recurso público para uma solução que vai ser maior para a cidade toda, ou para o estado todo, ou para uma área. Enfim, eu vejo muito potencial, vejo potencial na educação, vejo potencial na área do tráfego, vejo potencial na segurança, com as câmeras integradas também no sistema de segurança, vejo potencial para cuidar mais do nosso parque arbóreo. Hoje o Google tem uma leitura da cidade que ele consegue saber onde estão as zonas de calor, ou seja, onde eu posso gerar energia solar, e ao mesmo tempo onde falta árvore, porque se está quente eu posso pôr mais árvore para ventilar aquela área, né? Então assim, já tem muita ferramenta que ajuda na tomada de decisão, às vezes ela não resolve o problema, mas ela embasa a decisão. E isso é o céu é o limite. Com a inteligência artificial, eu já vejo ela otimizando a arrecadação da fazenda, que é ruim, né? A gente falar de arrecadação de imposto, mas, poxa, eu consigo combater sonegação fiscal. Se é para todo mundo pagar, vamos pagar. Eu quero pagar menos, mas todo mundo tem que pagar. E essa otimização das máquinas com o conhecimento do ser humano para poder dar os inputs, nossa, vai otimizar demais os serviços públicos em geral. Tem uma questão, Marcelo, fiquei pensando aqui na sua fala, porque você pode me corrigir e falar, Eugênio, você tá errado, não faz sentido. Que eu acredito que alguns problemas são convenientes para alguns políticos. E eu ser uma pessoa propositiva que quer sanar os problemas, sempre trazendo inovação e tecnologia, como que é trazer soluções para, às vezes, um problema que ele é bem quisto no meio? Teve algum caso, alguma situação? Teve, assim... Eu gosto muito de contar um caso, tem nada a ver com inovação, mas tem a ver o jeito de resolver, que foi criativo. Belo Horizonte estava com um péssimo hábito de permitir que as pessoas fizessem triagem de material reciclado no meio da rua.
E aí, é interessante você integrar essas pessoas muito vulneráveis, pessoas pobres mesmo, nesse sistema de reciclagem? Claro que é, porque elas vão ter renda, a prefeitura vai conseguir ofertar um serviço ali que ela não tá conseguindo oferecer na coleta seletiva. Só que assim, não dá pra deixar essa galera fazendo triagem no meio da rua. E eu falava isso no mandato anterior e parecia que eu era um alienígena. Porque eu falei, gente, não é possível que vocês estão achando normal montes e montes de papelão no meio da área hospitalar, como era o caso da Praça João Pessoa, e achar que isso é normal. Ali na Avenida Brasil, na né? Avenida Brasil, Horroroso. com Pasteur e Bernardo Monteiro. E aí, isso foi gerando um problema social, porque essas pessoas, elas até recebiam, né? Recebem porque elas ainda existem, estão num galpão agora, mas elas recebiam esse auxílio moradia, mas por medo de terem o material furtado, dormiam na praça. E aí, é um ciclo de pobreza, você percebe? Porque por que a gente não treina essas pessoas para otimizar essa catação, para que elas tenham outras pessoas trabalhando junto com elas, para que elas se integrem numa cooperativa que vai ter CNPJ, que vai ter regra, que vai ter os separadores que otimizam o trabalho delas, então elas podem ir para a rua catar, elas podem ter pessoas em treinamento catando para elas enquanto elas estão gerenciando ali a cooperativa. Isso faz a pessoa sair da pobreza. Manter ela catando meia dúzia de papelão por dia, que ela tem que dormir do lado do papelão na rua, para no dia seguinte vender um preço muito mais barato do que o que vale aquilo ali, porque é o que deu, porque ela não tem acesso. É porque eu quiseram pagar, né? Isso pra mim é sistema de pobreza. Então, na hora que você pensa a política como um todo, você fala, poxa, tem gente querendo jogar o lixo fora, tem gente que vê valor nisso e tem gente querendo catar. E a gente começa a ver que não faz sentido. Eu tenho lixo, eu separo muitas vezes o meu lixo, né? Tem bairros em Belo Horizonte que já tem isso. E eu pago pra prefeitura recolher o meu lixo que vale dinheiro pra alguém. Eu que tinha que estar recebendo dinheiro, desconto do meu IPTU por fazer reciclagem. A lógica é totalmente invertida. E pra mim, a regra tem que ser clara. Não pode ter triagem de material reciclado no meio da rua. Ou você se associa nas cooperativas, ou você cria a sua própria cooperativa. E aí as coisas vão, né, ganhando um pouco mais de institucionalidade, robustez, exato. E política de incentivos. Se você tá uniformizado, você vai poder trabalhar, vai poder catar o lixo. Porque assim, hoje eu não sei quem tá revirando meu lixo. Se é um catador que tá dentro dessa política da prefeitura, se é alguém de uma cooperativa, ou se é uma pessoa querendo cavucar o meu lixo pra achar um pedaço de metal, vender num ferro velho ilegal e comprar droga. Eu não sei. E isso é um risco. A gente precisa ter regra, precisa ter organização na cidade. Tem que ter colete, pra eu saber, é um catador da prefeitura, eu vou entregar pra ele na hora que ele passar o meu papelão, a minha latinha separada. Eu sei que ele tá na cooperativa X, se tiver qualquer problema eu ligo pra cooperativa. Então tem que ter regra. E a separação, ela não pode acontecer no meio da rua. Pode ser provisório, organizar o carrinho e tal, fica ali 1 hora, descansa e tal. Mas tem que ter um galpão com chave, com horário de funcionamento. Tem que ter regra. E tem que ter incentivos. Se você tá todo regularizado, o seu benefício aqui de moradia, por exemplo, vai ser um valor cheio. Se você não quer seguir regra nenhuma, poxa vida, então seu benefício vai ser menor. Porque como é que eu coloco essas duas pessoas no mesmo balaio? Né, dignidade, eu acho que todo mundo tem que ter acesso à comida, moradia, aos abrigos, mas não dá pra gente normalizar mexer no lixo alheio das pessoas, deixar a cidade imunda e aí na hora que vem uma chuva, a enchente vem também. E quem que vai ser penalizado? E essa questão do normalizar que eu acho que pega, sabe? É uma vez que ele ficou, sei lá, muito tempo que tinha aquele pessoal ali e era normal. A gente evitava passar porque já estava um lugar esquisito, né? Que já começava a juntar ali coisas além dos catadores e dar aquela insegurança. Não, e resto de comida, rato, barata numa região hospitalar. E, poxa, o empreendedor, se aparece uma barata dentro da clínica dele ou da farmácia de manipulação que tinha ali, era uma multa gigantesca. Agora, você acha que a vigilância sanitária queria saber de onde vinha a barata? Vinha do resto de marmita que ficava lá do lado. E não era uma marmita, eram várias. E resto de arroz, resto de macarrão. Pegava-se a carne, porque era tanta marmita, pegava a carne e jogava o resto fora. Poxa, você mexe com resíduo. Você sabe que a cidade precisa dessa limpeza. E você vai pegar a marmita e jogar no meio da rua? E aí aquele discurso de minimizar a capacidade das pessoas, sabe? Ah, mas são pessoas vulneráveis. Poxa vida. A pessoa, ela pode ser vulnerável, ela pode ser pobre, mas ela tem capacidade de crescer, tem capacidade de aprender. Vamos pegar na mão e ensinar, e organizar, e tratar essa pessoa como um adulto. Ah, mas ela tá em uso de drogas. Não, peraí, então vamos oferecer alternativas para ela poder sair desse vício, mostrar como é, que ela pode sair, que ela tem aqui uma alternativa dentro do SUS, para ela fazer um tratamento.
Agora, é minimizar a capacidade das pessoas de poderem crescer e vir esse paternalismo negativo. Porque vai perpetuando esse ciclo e, nossa, a pessoa não dá conta, a pessoa não dá conta. Eu acho que ela dá. Eu não vou exigir dela pagar imposto amanhã. Porque eu sei que ela não tem essa renda, ela muitas vezes não tem uma casa. Mas vamos oferecer esse serviço então, fulano, você tem aqui uma moradia, você tem aqui uma opção, vamos largar essa droga, esse uso, eu vou te ajudar a ter renda, eu vou te dar um treinamento. E assim, vamos resgatar mesmo essas pessoas, porque ficar só nessa passividade de, não tem jeito. Belo Horizonte tem quase 10 mil pessoas em situação de rua. Porque não tem jeito. As pessoas se conformaram com a situação. E a gente não pode se conformar. Tem vidas aí ficando, né, à mercê mesmo do que acontece na rua, das drogas e da falta de segurança, mulheres sofrendo abuso nas ruas, e o poder público precisa ter uma política para os diferentes casos, né, de quem está na rua. Pessoas que têm transtornos mentais, que estão usando drogas, pessoas que estão em extrema pobreza, que muitas vezes ainda não foram para a droga, que ainda não desenvolveram nenhum tipo de distúrbio. Tem muita possibilidade, sabe? E a política tem que ser personalizada nesse caso, porque... É isso que eu ia entrar, pessoas, né? Na personalização. Quando a gente fala do meio privado, os sistemas, as ações, as empresas, até quando a gente fala de empresas de atendimento, estão cada vez mais atentas a Marcela. A gente não quer saber que é uma mulher branca, de 30 e pouco, é a Marcela, o que ela faz, o que ela deixou de fazer. Mas quando a gente pega, né, a área pública, né, como que a gente consegue dar uma personalização para algo que é escalável, né? Para algo que é escalável, porque a gente não tá falando de 10 mil pessoas ali, né? É de milhares e chega-se, cresce, e não é estático, né? Não é uma fotografia, é um filme que progride. Né? E como que entra isso aí na gestão? Marcelo, vamos falar do caso da Marcela, que é um olhar muito atento para a população, mas não para os belo-horizontinos. É entendendo caso a caso ali dos micro perfis que nós temos, né? Eu acho que o papel do vereador, do gestor público, é não perder a conexão com a ponta. Eu tenho... Sou meio doida, tá, gente? Eu tenho 9 grupos, um para cada regional, e eu, pessoalmente, estou em todos. Pô, fala, Marcelo, você é doido, seu telefone... Eu falei, gente, esse é o meu trabalho. Eu leio meu direct na medida do possível, tem dia que tá muito cheio, não consigo ler tudo, mas eu respondo essas pessoas, eu tô vendo o que tá acontecendo nos grupos, porque por mais que eu não consiga fazer uma política que agrade cada um na sua individualidade, tendo essa conexão do que a cidade está clamando, eu consigo voltar para o gabinete, voltar para a prefeitura e falar, eu acho que nessa pauta é mais por aqui. Isso aqui é o que eu estou escutando mais. Essa é a dor principal dessas pessoas. E no exercício do marketing, né, você tem o público, que é o recorte demográfico, mulher de 24 a 35 anos, ou então jovem, universitário, de baixa renda. Você tem esse recorte demográfico e você tem as personas. E eu gosto muito de trabalhar com essas personas porque se você der nome, se você der concretude, fica mais fácil entender o que essa pessoa pensa, como que ela vai reagir, o que ela espera de determinada política. E isso tem evitado grandes crises, assim, do meu mandato, porque eu não fico falando coisas desconectadas com o que a cidade quer, mas porque eu tô ali, tô vendo, tô conectada. E o político, uma vez que ele para de escutar as ruas, aí ele tá fadado ao fracasso mesmo. É sempre ter um ouvido atento, né? E sempre atento ao que tá acontecendo, não é você cheio das suas certezas, alguns têm muita razão, né? Não acha, tem certeza da coisa e acaba desandando, né? Falo por mim, né? Você é um dos vereadores mais acessíveis de conversar mesmo, e não só de conversar, no caso, compra a causa, né? Claro que não tem que ser a causa do Eugênio, tem que ser a causa ali de mais de um. Mas eu queria entrar um pouquinho no como que você se relaciona ou como que você dá abertura pro empresarial. Legal. Que um histórico brasileiro é de fato empresariado por um lado, político por outro. A não ser que o empresariado é padrinho de algum político e anda de mão dada. Assim, eu ia completar o que você estava me perguntando antes, né? Como é que eu faço a política pensando ali no indivíduo? As entidades têm um poder fundamental. Porque, poxa, você só vai associar na FIENG, na Semina, se aquilo ali representa você de alguma maneira. E ao conversar com esses líderes dessas entidades empresariais, a própria Abrazel, que é de bares e restaurantes, a Mipão, que é dos donos de padaria, a turma do comércio da CDL, do Cindy Lojas, você tem várias, né, da FEComércio, da Seminas, da FIENG, da OSENG. Se eu converso com aquelas lideranças, aquele grupo, aquele segmento, ele tem uma agenda. E dentro daquela agenda, às vezes eu tenho várias vontades. Nossa, eu quero muito essa pauta aqui de liberdade econômica,
Aí na hora que eu olho, as entidades falam, opa, é exatamente isso que o pessoal tá clamando e tudo. Às vezes eu vou ter que falar, gente, ó, o que vocês estão pedindo não é razoável, nós vamos ter que achar um outro caminho. Mas às vezes eu abandono muitas vezes a convicção que eu tenho e passo a defender aquilo ali, porque tá tudo dentro de uma grande agenda de simplificar a burocracia, de deixar a galera trabalhar tranquilo, de pagar menos imposto, de ter mais resultado do imposto que se paga, de ter processos menos pessoais e mais objetivos. E aí as entidades exercem um papel muito importante. E acho que as dicas de relacionamento em geral, né? Pão, pão, queijo, queijo, muito transparente. A agenda é essa, tô aqui com fulano de tal, a gente defende tal coisa. Quando fica transparente, você evita de ter um mal-entendido, uma relação escusa, porque, de fato, são interesses diferentes. Só que o empresariado é uma parte importante da sociedade. Uhum. E a gente precisa escutar, porque no fim do dia são os que mais pagam impostos para abastecer essa máquina que todos nós fazemos parte ali da política. E tendo razoabilidade, eu gosto muito de fazer o debate sem criar arenas para as pessoas se matarem. Eu ouço primeiro um lado, aí eu ouço outro, se tem um terceiro lado eu me reúno com ele depois e vou entendendo o que faz sentido, o que é razoável, o que dá para eu encampar. E isso aconteceu na pauta do marco das startups, isso aconteceu na lei de liberdade econômica, isso acontece em diferentes projetos que tocam, né, num segmento específico da cidade. Por exemplo, o setor de bares e restaurantes, cada hora é um problema, né? Mas sofrem muito com licenciamento de mesa, de cadeira. Esse alvará, ele muitas vezes é liberado, mas na hora que o empreendedor coloca a mesa e a cadeira para fora do bar ali na calçada, existe uma série de desafios de implementação. E essa demanda sempre vem, né? Ai, meu Deus, meu parklet, minha mesa, minha cadeira, meu todo. A gente teve aquele caso emblemático no carnaval do recolhimento dos ombrelones. E aí, tem muitas vezes que eu falo, fulano, você tá descumprindo a regra. Olha só, você tá deixando isso aqui pro pedestre passar. Em outros casos, eu viro pra prefeitura e falo, fiscal, você tá sendo um pouco razoável. Tem duas calçadas aqui, uma é de mesa e cadeira, a outra é só pro pedestre. Não é possível que esse bar não pode ter mesa e cadeira. E numa dessas, a gente fez um projeto de lei lá na Câmara para integrar os ombrelones nas mesas e cadeiras. Porque isso não era uma demanda. Mas depois do carnaval, criou-se uma insegurança jurídica de que meu ombrelone pode ser recolhido a qualquer momento só porque ele não está evidente lá no alvará de mesa e cadeira. Eu falei, não, então vamos deixar evidente. É uma pauta justa, é uma pauta relevante, veio de um caso concreto que eu tive a sensibilidade de escutar o empreendedor e que vai ajudar um monte de outros donos de bares e restaurantes que durante o carnaval não necessariamente vão estar com o ombrelone da mesma patrocinadora do carnaval. E esse direito tem que ser assegurado, porque esse contrato com essa patrocinadora vem antes do carnaval. Esse ombrelone, às vezes, é o único equipamento. Você vai nos botecos aqui do centro da cidade, é a cadeira, é a mesa, é o ombrelone, é a camisinha da garrafa, tudo é patrocinado, porque foi o jeito que aquele empreendedor conseguiu abrir o bar dele. Aí a gente vai classificar como publicidade e vamos ter que recolher, que loucura. É, umas loucuras que eu não entendo, Marcelo. Porque assim, não é possível que só eu que não tô entendendo essa situação, porque parece piada. Eu rio dessas coisas, eu vou rir, porque se for levar a sério, se for levar a sério, a gente fica doido, né? Eu vou andar tacando pedra nos outros. E essas pautas, às vezes, elas vêm assim, desse caso pontual, só que às vezes vêm da entidade. Então, por exemplo, a CDL trouxe uma pauta uma vez de 2 taxas que o empreendedor paga. Você provavelmente já ouviu falar, TFLF e TFS, taxa de fiscalização sanitária e de localização. E em Belo Horizonte existe uma regra que se o seu negócio é de baixo impacto, você não precisa emitir alvará. Você basicamente avisa a prefeitura ali e você já pode começar a trabalhar. Justamente por entender que se é de baixo impacto, não precisa de regulação. Ótimo, liberdade econômica na prática. Agora, se você não precisa de alvará porque o seu negócio é de baixo impacto, para que você tem que pagar a taxa de fiscalização? Se você nunca vai ser fiscalizado. Porque às vezes seu negócio é dentro da sua casa, você abriu uma empresa de marmita. Ué, minha casa é segura para eu servir comida para minha família, mas não é segura para eu poder comercializar essa marmita? Ué, prefeitura, mas você falou que meu negócio é de baixo impacto. Aí eu tenho uma startup que começa na sala da minha casa. Eu pago a taxa para financiar uma estrutura de fiscalização que eu nunca vou ser alvo. Porque a prefeitura já disse que o meu negócio é de baixo impacto e que não precisa de fiscalização.
Agora, vai tentar tirar esses 28 milhões dessa taxa da prefeitura. Não consegue de jeito nenhum, meu filho. Vai tentar mostrar o sentido da coisa, Não né? consegue. Não consegue. Não, bacana, Marcela. A gente falou um pouquinho da liberdade econômica, eu acho que quando eu falo, gente, já falei isso mais de uma vez, mas toda vez que eu falo pelo Eugênio, tá? Então, por mim, né, depois do marco legal aí, foi um dos grandes impactos, né, quando a gente fala aí do mercado, inovação, o meio acadêmico, o meio empresarial. Me fala um pouquinho sobre esse pacote de liberdade econômica, Marcela. Qual que é a importância dele para BH, né, a capital dos bares? Para tudo, né? O setor de bares e restaurantes é beneficiado porque é o maior empregador de Belo Horizonte, mas isso ajuda tudo. O vendedor de capinha de celular lá do Hipercentro, vendedor de brinquedo, salão de beleza, tudo, gente, gráfica, todo mundo é beneficiado com a Lei de Liberdade Econômica. Por quê? Ela, de novo, assim como o Marco Municipal das Startups quebra a nossa forma de pensar soluções, a Lei de Liberdade Econômica cria uma nova cultura de respeito e confiança dentro do setor público em relação ao empreendedor. Por que isso? Porque o empreendedor apresenta todas as licenças, por exemplo, para abrir um negócio que exija um nível maior de fiscalização. E ele fica refém, muitas vezes, da avaliação de um primeiro técnico, aí esse técnico tira férias, o segundo revisa um item que já estava aprovado, o terceiro revisa outro item que já estava aprovado, e quando a gente assusta, tem 2 anos que você está tentando tirar uma licença, que já venceu uma série de documentações e você tem que tirar de novo, e a Lei de Liberdade Econômica, ela coloca prazo para o setor público. Então, se em 60 dias você não liberar a licença, que é um prazo razoável para analisar a documentação, está autorizado, que é a autorização tácita que a gente fala. Produção, outra coisa. corta. Oi. Tô precisando voltar? Oi? Só um minutinho, PH, que ela vai só... Eu vou anotar aqui, 36,50. Aí eu vou voltar na pergunta da importância do pacote de liberdade econômica, que aí ela pega na toada e você fica mais fácil aí também. Positivo. É bom que aqui tá pegando internet. Se a gente fosse cavucar lá pra baixo, acho que não ia pegar, não. Pronto, voltei. Vamos lá. De boa. Tranquilo. Beleza? Então Vamos lá. vou voltar na pergunta, viu? 3, 2, 1 e... Pode ir. Boa. Marcela, falando um pouquinho sobre a liberdade econômica, né? E, ao meu ver, foi um dos grandes feitos aí do seu segundo mandato, podemos falar. Qual que é a importância dele na prática e como que ele funciona, Marcela? Bom, a Lei de Liberdade Econômica, muitas pessoas não entendem direito, mas basicamente é uma mudança de cultura. Assim como o Marco Municipal das Startups muda a nossa cabeça para pensar soluções através da inovação, a Lei de Liberdade Econômica inaugura essa nova cultura de confiança dentro da máquina pública e também em relação ao empreendedor. Porque hoje, como que acontece? Você vai fazer, por exemplo, a liberação de um posto de gasolina, de uma grande obra, de um prédio. Se apresenta uma série de documentações, exigências importantes e que continuam sendo exigidas. Só que o técnico que faz a primeira avaliação, ele te libera 10 dos 15 pontos que você tinha que entregar. E aí ele tira férias. Justo, faz parte. E aí vem um segundo técnico. E ao invés dele olhar só as últimas 5 que você corrigiu, ele olha todas as outras 10. E ele volta nessas decisões e ele revisa essas decisões. E isso gera um retrabalho e um ciclo de 2 anos, 3 anos. Eu já vi posto de gasolina em Belo Horizonte demorar 10 anos para ser licenciado. Isso não é razoável. O negócio já perdeu viabilidade, o dinheiro já foi embora. Aquilo ali já vira um transtorno para o empreendedor e para a cidade, que fica um lote vago lá sem ser usado. Então a ideia da Lei de Liberdade Econômica é que se o setor público não validar determinados documentos em 60 dias, e aí tem regras, quais documentos, quais licenças, tá aprovado, que é a tal da aprovação tácita. Então se você apresentou uma vez, não vai revisar aquele ponto. Aquilo ali o técnico já deu o ok. Outra coisa também, se você tem um negócio de baixo impacto e quer abrir sua empresa, abre, vai trabalhar, vai gerar dinheiro, não vou ficar segurando o seu alvará até eu olhar a altura do seu piso, a inclinação da sua rampa, detalhes que não mudam em nada a prestação do seu serviço ou do seu negócio, vai trabalhar, gera dinheiro. Agora, se você descumprir o básico do que nós combinamos, eu posso te multar. Então é confiar primeiro,
para punir depois se precisar, ao invés de reter e pressupor desconfiança para depois deixar a pessoa trabalhar. E além disso, vale para pequenos negócios. Então, aquele vendedor de capinha de celular do centro, aquela dona de salão que fica com medo às vezes de pedir uma poda de árvore na porta do salão dela, porque ela tem medo do fiscal olhar a rampa que ela fez ali para facilitar a entrada no salão e ela não tá na inclinação certa. Gente, num salão de beleza, você tem que olhar se o ambiente está ventilado, porque tem o secador ligado ali o dia inteiro, se está seguro, se as instalações hidráulicas estão seguras, se tem o AVCB do Corpo de Bombeiros. Ação da rampa, entendeu? A Lei de Liberdade Econômica, ela garante mais confiança, ela simplifica esses processos, ela coloca prazo também para o setor público e no fim do dia ela facilita que novos negócios surjam na cidade e as renovações das licenças também aconteçam de um jeito mais fluido e com mais confiança, focando no que de fato pode trazer insegurança para o consumidor e não na burocracia de papel e para inglês ver, né? Que às vezes, exatamente, para inglês ver, porque foca tanto na burocracia e esquece do objetivo ali, Exato. que fica assim, gente, mas não é pra, não tô entendendo novamente, Exato. né, que fala que dá desculpa no lugar errado pra uma coisa pra não andar, e eu fico assim, mas quem tá ganhando com isso, que às vezes ninguém ganha, de fato todo mundo perde, Exato. que é uma coisa que não me desce, né, então assim, por isso que é um dos motivos que eu te admiro, Sim, obrigada. de ter essa troca aqui. Marcela, já caminhando pra reta final, estamos aí atualmente final de 25, né, temos aí mais 2 anos pela frente, 26, 27 e 28, né? Que é o ano da reeleição. que é a reeleição. Como é que tá o planejamento da Marcela? Eu queria que você trouxesse essa visão de BH, que foi uma cidade, sou nascido e criado em BH, apaixonado com Belo Horizonte, vi a pandemia chegando, pandemia indo, um prefeito vindo, outro chegando, e outro vem ano que vem. Como é que tá essa visão de BH enquanto cidade empreendedora? Que a gente veio aí de um histórico, né, muito bacana de relação com o Estado, veio CID, veio vários fomentos, BH virou referência no Brasil, né, de desenvolvimento de startup, deu uma esfriada. Como que tá essa perspectiva aí para os próximos anos, Marcela? Vem muita coisa legal para Belo Horizonte para os próximos anos. Em 2028 vence o nosso contrato de ônibus, vence o plano diretor, nós temos o Marco Municipal das Startups e a Lei de Liberdade Econômica válidos a partir de 25 para frente. Então, temos possibilidade de simplificar outros negócios. A Prefeitura pretende enviar um novo código de posturas para a Câmara, fruto do trabalho que nós fizemos na comissão no ano passado, revisando todo o código de posturas. Na verdade, em 23 e 24, eu fui presidente dessa comissão que revisou esse código. Código de edificações deve ter uma nova versão também. Uma proposta de revitalização do centro, que é uma batalha que eu tenho para que a gente revitalize Lagoinha, Cachoeirinha, Nova Cachoeirinha, o hipercentro da cidade, nas imediações ali do Aparecida, do Concórdia, até o Barro Preto. Nós precisamos cuidar desses espaços que estão no coração da cidade, foram sendo abandonados. A prefeitura tem uma proposta de trazer mais moradias para o centro, utilizar prédios antigos, que é uma batalha que eu sempre trouxe. A melhor cidade que a gente tem aqui já existe, né? Então tem muita coisa para vir, tem muita coisa que eu tô muito envolvida, outras pautas menos envolvidas, porque quem fala de tudo também não comunica nada, mas essa do código de posturas, da revitalização do centro e essa rediscussão do plano diretor, eu quero muito participar e precisamos estar atento a essa nova vibe da cidade, de ser a cidade do sim, para aproveitar essa janela e olhar setor a setor o que pode ser simplificado e aproveitar que a prefeitura está com essa ótima boa vontade. Meu colega Álvaro Damião, que foi meu colega de Câmara, tem usado esse mote da cidade do sim. Então vamos caçar a burocracia para a gente poder eliminar e deixar a cidade funcionar, deixar Belo Horizonte voltar para esse protagonismo nacional, porque infelizmente a gente ficou muito tímido e envergonhado da nossa cidade nos últimos anos, e eu acho que nós precisamos recuperar esse brilho, esse orgulho, limpar Belo Horizonte. Ninguém aguenta mais a sujeira que Belo Horizonte tá. E eu tenho muitas ideias sobre isso lá no Instagram, e que é a minha rede principal, e também, para quem quiser me acompanhar, estamos aqui na Câmara, né, Avenida dos Andradas, 3100, com várias propostas interessantes. E se não puder vir até a Câmara, pode também me falar que eu vou até você fazer visita técnica. Adoro o chão de fábrica, adoro estar com a população, ver o problema acontecendo na prática, para quebrar minha cabeça depois, junto com a minha equipe, e pensar numa solução para conseguir destravar Belo Horizonte. Então, se tiver algum empreendedor, algum empresário que tá com algum problema na região ali, seja de comércio ou qual for, pode ir atrás da Marcela, que ela viabiliza uma solução? Pode nos procurar, nós vamos entender primeiro qual é esse problema, se tá na minha alçada de vereadora do ponto de vista municipal, mas se tiver estadual também a gente ajuda, intermedia lá com o governo do estado, até porque é de onde eu venho, né, minha carreira é estadual, e nisso a gente vai
pegando esses casos concretos também como exemplos, talvez, de melhorias que a legislação como um todo pode ter e a burocracia pode ter para outros negócios poderem trabalhar com mais tranquilidade, né? Mas podem entrar em contato, gente, ou no direct, ou peçam para o Eugênio meu telefone que ele passa também. Maravilha, gente. Marcela, muitíssimo obrigado. Sei que essa agenda é extremamente disputada pelos belo-horizontinos, né? Obrigado aí por estar aqui conosco, Obrigada. essa troca, conversar um pouquinho aí sobre essa trajetória tão incrível. Obrigada, Eugênio. Um prazer estar aqui com vocês e voltaremos mais para falar de outros capítulos e outras vitórias da cidade. Maravilha. Aguardo aí os próximos capítulos com você pra gente continuar. Eu nisso na conversa, Muito bom. né? E eu falo que o Sim Talks, que é da TV Sim, ela nasceu. Tem um texto ali que eu vou te mostrar pra você ver que não é coisa. É pra focar no positivismo. É de tanto não, de tanta coisa ruim que acontece. Vamos focar nas coisas bacanas, nos projetos de lei que estão impactando a cidade de uma forma positiva, em quem quer fazer acontecer o positivo. Tem tudo a ver com o que eu comecei no podcast, né? Recuperar a confiança das pessoas na política. Então, Exato. vamos trazer coisa boa, viu, gente? Tem muita coisa legal saindo. Política não é só notícia ruim, não é só tragédia. Muita coisa legal acontecendo. E eu, particularmente, prefiro me agarrar nas pautas mais positivas e otimistas, porque sou uma eterna sonhadora de que Belo Horizonte é a melhor cidade do mundo pra gente poder morar e viver, né? Exato. Marcelo, muitíssimo obrigado. Obrigada. Obrigado e obrigado você que acompanhou o episódio até aqui. Nos vemos no próximo Sim Talks. Valeu.